Eu só preciso descobrir uma coisa, como que eu vou conseguir escrever nos slides enquanto eu tô transmitindo eles pra vocês. Mas a gente vai descobrir. Tá? Tem algumas partes que eu adicionei nessa aula que vocês vão ver nos slides que eu mandei pra vocês. Tem uma parte inicial. Essa parte inicial é só alguns detalhes de genética básica que eu fiz uma introdução ali. Depois, se vocês quiserem, a gente pega um dia pra falar sobre isso, tá? Então, vamos lá. Qual é o grande problema que eu vi que o pessoal não estava conseguindo entender, né? Fazer essa diferença, por falha minha também na hora de explicar isso e de passar essa importância para vocês, e que é o que faz a diferença na leitura dos genes, da leitura dos locos na genética de cor. É a questão dos pigmentos. Né? É a questão do que são os pigmentos e como ver isso na pelagem. Como que a gente identifica? Porque existem situações que é fácil identificar qualquer um, qualquer outro. Existem situações que não é fácil, que confundem muito, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que entender isso. Vocês têm que aprender a diferenciar, a olhar por uma foto, um animal e ver aonde tem um, aonde tem outro. É o primeiro segredo da coisa. É aqui que tudo começa a desandar, tá? Algumas coisas, a gente não pode esquecer que todos esses pigmentos, eles são controlados por vários locos gênicos, né? Que o resultado da somatória final é o que a gente vê no animal. Né? Então, o que a gente avalia não é um loco específico. O que a gente avalia, o que a gente vê de cor é a somatória de todos esses locos. Só que o que acontece? Apesar de terem vários locos diferentes, a gente divide eles em blocos, de acordo com a ação deles sobre esses pigmentos. Né? Então, o que eu tinha feito antes? Eu tinha falado basicamente de cada locus, aí depois eu tinha voltado falando algumas modificações, especificidades, e aí quando eu comecei a ver, eu falei, meu Deus, mas aí a gente já esqueceu tudo que tinha lá na frente, lá atrás, por isso que fica confuso, tá? Então, eu vou trazer tudo associado, de acordo com os blocos, né? Como que os blocos são importantes um com o outro. Porque desse jeito, a gente não esquece os detalhes e vai ficar mais fácil de transformar tudo isso daí, tá? E aí, a gente não pode esquecer que todos os genes que a gente vai avaliar, eles vão determinar, seja qual célula vai produzir um pigmento, qual célula vai produzir outro, a tonalidade desse pigmento, né? Então, cada gene vai ter uma ação específica. Mas o total é um sobre o outro, porque muitos genes influenciam, uns apagam o efeito do outro, o outro soma o efeito do outro, né? Então esse é o segundo pulo do gato, é a gente entender a relação de um gene com o outro, né? Como um gene interfere no outro. Então, como que a gente vai fazer? A primeira coisa, a gente vai treinar e vai identificar os pigmentos. Vocês precisam aprender a olhar um animal e saber aonde eu tenho eumelanina e aonde eu tenho feomelanina. A partir desse momento, quando a gente identifica, eu sei que é confuso porque a gente fala eumelanina e às vezes a eumelanina ela é preta, ela é azul, ela é chocolate, mas é aqui o pulo do gato. Então vocês precisam aprender a identificar. E aí eu vi que também eu tinha colocado muito pouca foto para mostrar isso para vocês. E não adianta, isso é visual. A gente precisa aprender a olhar. Infelizmente, olhar pessoalmente é muito melhor, mas a gente não pode, e eu não tenho como ensinar assim para vocês, né? Então, por foto, eu coloquei muito mais foto, vou colocar muito mais foto e a gente vai conseguir fazer essa visualização. Então, hoje, vocês têm que aprender a identificar os pigmentos, certo? O segundo passo são os locos, né? Então, ao invés de fazer daquele jeito maçante que eu tinha feito, eu vou fazer por blocos, né? Que são o que cada bloco, a interação de cada um e tudo mais. E aí, eu vou fazer passo a passo. Então, a gente vai falar o básico, os modificadores e identificar. Identificar por fotos e construir o genótipo daquele bloco. Aí a gente passa para o próximo. E aí a gente passa para o próximo, certo? Então, não vai ter mais aquela separação, aquele vai e volta que estava tendo nas aulas anteriores, certo? Então, olha só. Como que eu dividi os blocos dos locos? Porque se o primeiro segredo é entender os pigmentos, o segundo segredo é entender essa questão dos blocos dos locos. Como que a gente, por que existe essa separação, né? Então, assim, basicamente, a gente não pode esquecer que são duas ações muito discrepantes que a gente tem dos locos, de todos os locos. A primeira é determinar aonde eu tenho aonde eu tenho outro pigmento, que é a distribuição, que é a marcação desses animais. Não importa a tonalidade desses pigmentos, mas sim aonde vai estar cada um. E essa determinação, essa distribuição de pigmentos, esses três locos, eu estava falando deles separados, e aí ficava mais confuso, porque um depende muito do outro.
Então eu vou trazer os 3 juntos, porque um depende totalmente do outro, né? Então, uma das coisas que me fez ver isso daí é, por exemplo, essas 2 fotos que vocês estão vendo, né? Eu sempre falava, não, olha só, a marcação desses cachorros geneticamente no locus K, A e eles são iguais. E aí fica difícil entender porque o fenótipo, você olha, é completamente diferente, né? Por que esse cachorro preto e esse cachorro azul no locus K e eles são idênticos se eles são totalmente diferentes a imagem, né? Então, a gente tem que entender qual é a ação desses 3 locos juntos, por que esses 2 animais nesses locos são idênticos, né? O que promove isso, tá? Então, esses 3 locos são os primeiros locos que a gente vai falar dessa forma diferente. Depois disso, a gente vem apagando o pigmento, que é o locus S, esse é mais fácil, até não precisaria nem mudar muita coisa, né? Só que a grande questão aqui é a seguinte, que era o que estavam confundindo também. O que a gente tem aqui no locus K, A e E, na verdade, ele é somado, né? Então, o resultado desses 3 locos tem uma interação diferente. Mas tudo que eu tenho de resultado ali, eu vou somar com o locus S. Então, uma das grandes perguntas que eu sempre ouvia, e eu vi que era a falha ali de vocês entenderem a situação. Ah, mas e o tricolor, né? E o branco? Mas por quê? Por que ele é chocolate tã e o branco? Então, essa é a questão. É aqui que mora essa divisão. Então, tudo que é do locus S vai somar aos 3 locos. E aí a gente já vai construindo essa marcação que a gente vê em tantos casos. E o último de marcação é o T, que é mais simples e tudo mais, e vem também para dar uma adição ali. Beleza. Fizemos essa parte, temos metade do genótipo. Agora parte-se para os modificadores. E aí eu também tinha errado, porque eu também tinha separado os modificadores, falado um de cada um e tal. Então também fui por blocos. Primeiro, modificador de eumelanina. Ponto. Vamos falar dos 3 juntos. Quais são, como que eles vão agir de forma conjunta, como a gente vai ver isso na pelagem. O locus I, que é o modificador da feomelanina, vai somar o resultado ao locus B, D e G, né? Ele só modifica um pigmento. Então tá. Então a partir daqui a gente já entendeu os 2 principais modificadores dos 2 pigmentos que a gente tem, certo? Vamos somar o resultado dos 2. Vamos construir mais uma parte do genótipo, ver foto, montar o genótipo. Segunda, aí vem os complicantes da nossa vida, que vem os que vêm para bagunçar a nossa história, que é o locus C, que é do creme, do albino, né? Que a gente também vai somar, e o locus Merlin. Mas aí esses são um caso à parte e a gente sempre vai estar somando o resultado deles, tá? E aí, a grande questão tá aqui, né? Uma das falhas que eu também cometi é que quando a gente vai montar o genótipo, primeiro a gente sempre avalia o animal, a foto. Mas muitas vezes a gente tem que complementar, porque só na foto a gente tem algumas falhas, algumas lacunas abertas. E aí a gente busca primeiro nos pais, né? Ver foto do pai e da mãe. E a gente também busca nos filhos, quando esse cão já produziu, para que a gente consegue completar todo esse genótipo desse jeito. E existem situações onde a gente vai precisar de DNA de cores. Pronto. E aí, a partir daqui, toda vez que a gente for falar de um locus, então, de um bloco, então, por exemplo, eu vou falar do locus K, A, I. Depois de explicar tudo isso, a gente vai treinar para transformar o que a gente vê nas letras. E aqui foi a minha maior falha, porque eu fiquei falando e não fiz a transformação lá atrás. E aí depois fica confuso mesmo, certo? Então, por exemplo, a gente pega a foto desse animal. Vamos identificar que ele é no locus K, A, I. Aí a gente vai montar. Aí, quando passar para o locus S, eu vou pegar essa mesma foto e a gente vai completando o genótipo desses animais que a gente está repetindo para vocês entenderem como que a gente vai montando tudo isso, né? Então, ó que legal. Assim a gente vai aprender o que os locus fazem, já ver por imagem para fixar como que vai transformar tudo isso daí. E aí, muitas vezes, vão precisar de fotos dos pais, né, para complementar, para a gente entender a formação completa do genótipo. E aí, depois, a gente já vai ver... Aí, depois que a gente acabar todos esses blocos, como eu expliquei, a gente vai para os cruzamentos. E aí, a gente vai fazer isso daqui. Eu vou pegar a foto de um, vou pegar a foto de outro, e a gente vai fazendo os cruzamentos. E, através do quadrado de Punnett, a gente vai testar as probabilidades, né, de nascimento das diversas marcações. Só que aqui, o grande segredo da coisa também, para não ficar muito confuso, é fazer separado, né? Então, novamente, aí a gente vai ter que fazer. Pega esse casal. O que eles são no locus K e E? Tal, tal. O que pode dar de cruzamento?
tal, tal, tal. Aí vai sair filhote de tal, tal jeito. Aí a gente passa pro próximo. Mas o S e o T, o que vai dar desse casal? Tal, tal. E aí a gente vai completando, estudando os cruzamentos. Desse jeito a gente vai conseguir, vocês vão ter o conhecimento prático para identificar as cores que vocês desejam no plantel de vocês e estudar um programa individual de cruzamento, né? Que vocês consigam, eu vou estar orientando em tudo, a gente vai estar trazendo isso em todas as aulas, né? Mas não adianta nada eu pegar as fotos de vocês e eu ler e falar, ó, esse aqui é assim, 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 porque era isso que estava acontecendo. Eu ia pegar as fotos, ia ler para vocês o genótipo, ia falar, ah, é assim, 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 você cruza com esse, saísse isso. Tá. E depois? Quando você comprar um animal diferente, quando você quiser uma cor diferente, vocês não iam conseguir estar utilizando, né? Então, por isso que eu vou estar recomeçando com vocês desse jeito, para vocês poderem realmente saber utilizar tudo isso, tá? E aí, assim, vamos começar pelas falhas que eu vi que ficaram de aprendizado, que fazem a diferença nessa leitura, nessa avaliação da cor, para a gente poder ter a capacidade de transformar na sopa de letras, tá? Primeira coisa é o pelo primário e subpelo, né? Eu procurei estudar muito mais sobre isso, porque eu já tinha lido algumas coisas sobre alguns locos que interferiam, então... E aí eu cheguei à seguinte conclusão. A questão é, o pelo primário é quem tem a capacidade de receber o pigmento. É ele que o melanócito, como a raiz dele é mais profunda e é diferente, é ele quem realmente recebe a coloração de pigmentação. O subpelo pode ou não receber a cor que deveria receber ali naquele local. Então, a gente avaliar os pigmentos através de subpelo sempre vão trazer confusão. Então, a gente precisa identificar qual é o pelo primário, qual é o pelo secundário e não levar em conta a cor dos pelos secundários de jeito nenhum, tá? Porque os pelos secundários vão enganar a gente. Outra coisa, filhotes, não leiam cor de filhote, principalmente de cães de pelo longo. Filhote muda muito a cor da pelagem na troca de pelagem. Então, filhote, a gente só identifica a cor após troca de pelagem. Antes disso, não dá. Confunde muito, certo? Bom, eu não posso esquecer que cada folículo piloso tem um pelo primário. Cada cão tem um tipo de cada raça. Tá sem som para todo mundo, gente? Maria, tenta sair e voltar. Que às vezes aí é a sua internet. Então, assim, de cada folículo piloso sai um pelo primário. Dependendo do tipo da pelagem que a raça tem específica, esse pelo primário a gente vai ver ele ele é diferente. Mas eu tenho que aprender a identificar na raça que eu trabalho. Então a gente tem que começar a abrir pelagem, olhar, e eu tenho que lembrar que o subpelo, ele sempre vai ser menor, ele não vai ser brilhoso e nem liso. Ele vai ser mais lanoso, né? Mais áspero. A textura dele é diferente do pelo primário. E aí, quando você pega um cão, por exemplo, como um Spitz, um Chow Chow, um Samoyeda, a quantidade de subpelos que esse animal tem é gigantesca. Muitas vezes dificulta ver até pelo primário desses animais, tá? Mas a gente precisa aprender realmente a pegar essa pelagem nos animais da raça que a gente cria e identificar. Não se engane que cães de pelo curto não tem subpelo, porque tem, certo? Algumas raças que não tem subpelo, como por exemplo o York. O York não tem subpelo, ele só tem pelo primário. Mas a maior parte das raças, por mais que seja de pelo curto, tem subpelo. O que muda é a quantidade e a textura, certo? E a gente precisa aprender a identificar isso de acordo com a pelagem dos animais que eu trabalho, tá? A quantidade de subpelo vai de 5 a 20 subpelos por cada folículo, tá? E existem regiões do corpo onde a gente tem maior quantidade e onde a gente tem menor quantidade. Por exemplo, em cães de subpelo muito denso, como Spitz, Chow Chow, na região traseira, em volta das coxas, na parte de trás, a quantidade de subpelo é muito grande. E ali quanto mais subpelo a gente tem saindo de cada folículo, mais difícil vai ser a pigmentação desse subpelo. Tá? Então, quanto mais subpelo eu tenho em cada folículo, mais esses subpelos não vão ter a cor que geneticamente deveriam ter, tá? Então,
Quando a gente olha, por exemplo, um spitz na região traseira, você pode ver, o subpelo sempre parece que aquela região é mais clara, às vezes parece um cão uragiro, tá? Então, não se enganem, esqueçam pelo secundário. Não avaliem cor por pelo secundário. Até a questão que eu tinha comentado em algumas aulas sobre o locus I, isso não está comprovado cientificamente e vai enganar a gente. Então, esqueçam disso, certo? Bom, para identificar, então, na raça que eu crio, tá? É o grande segredo, lembrar que o pelo primário, ele é um pelo de cobertura, é ele que dá proteção à pele até de radiação solar e tudo mais. Então ele sempre vai ser longo, mais liso, mais grosso. Enquanto que os subpelos, eles vão ser densos e com essa textura mais lanosa mesmo, mais áspera, certo? E aí, não pensar em questão de cores relacionadas a subpelo, tá? Então, o pelo primário, ele quem vai receber o pigmento correto, é ele que o melanócito tem a capacidade de dar esse pigmento, até porque a função desse pelo primário é essa, é proteção de radiação solar também e tudo mais. Então, se ele não tiver coloração, ele não vai conseguir executar a função dele. Enquanto que um pelo secundário, ele tem a função de isolamento térmico. Então, a cor não faz tanta diferença, mas sim a quantidade de subpelo, tá? E aí, toda essa questão, como esses dois pelos já têm funções totalmente diferentes, né? A questão da cutícula e da medula desse tipo de pelo é diferente. E aí, como a coloração ela fica retida dentro da medula desse tipo de pelagem, e entre os dois pelos já é diferente, um subpelo, ele, por mais que ele esteja no lugar correto, seja uma pelagem normal, ele não tem a necessidade de ter a pigmentação correta, tá? Então, a primeira coisa, por exemplo, esses cães são os que mais enganam, tá? Para mim, os mais difíceis de visualizar e que mais enganam com subpelo são cães de pelo duro, né? Aqueles cães de pelinho arrepiadinho, e os spitz, que tem essa pelagem muito densa, esse subpelo muito denso, tá? Spitz, chow-chow, etc. Normalmente, esses pelos são mais claros, tá? E isso não significa que esse pelo seja de um ou de outro pigmento. Essa é a questão. Não é porque esse cachorro é preto, que você tá vendo que ele tem esse subpelo claro, que esse subpelo é de feomelanina. Não, esse subpelo era para ser de eumelanina também, só que ele não consegue receber o pigmento como pelo primário. Por isso que a gente vê essa diferença de tonalidade. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Porque senão a gente vai olhar um animal desse, e aí agora na segunda parte que a gente vai identificar os pigmentos, você pode falar, mas ele tem 2 pigmentos. Não, ele tem só um pigmento. Porque o outro tom que você vê é do subpelo, e a gente não pode relevar. Não pode levar em conta. Certo? Bom, a grande diferença dessa identificação de pelo primário e pelo secundário está no tipo de pelagem desses animais. Normalmente, cães de pelo curto, a gente não tem tanta alteração de cor de subpelo, mas pode ter, tá? Cães de pelo duro, é muito comum ter o subpelo mais claro. Cães de pelo encordoado, cães de pelo enrolado, também, né? Apesar que o poodle também não tem subpelo. Uma poodle é uma pelagem à parte, vamos dizer assim, tá? Mas os outros cães que têm um pelo encordoado, encaracolado, podem ter subpelo. E aí eles também têm essa alteração de cor no subpelo. Mas o pior de todos são esses cães de pelagem, como Spitz e outras raças, como Samoyeda e tudo mais, tá? Não levem em conta subpelo aqui, pelo amor de Deus. Eu tô até me retificando do que eu já tinha falado, porque eu tinha lido em alguns trabalhos, mas como não tem nada confirmado, é melhor a gente não relevar. Porque alguns trabalhos mostram que o locus I interfere muito na questão da coloração do subpelo. Mas não é comprovado. E se a gente relevar isso em conta, a gente pode se enganar muito nos genótipos. Então, esqueçam isso que eu falei, certo? Bom, e aqui, gente, é a aula de hoje, que é o grande segredo que vocês precisam aprender a identificar isso. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar o que é feomelanina, o que é eumelanina, qual a diferença, né? Mas o que eu não consegui passar para vocês? Como olhar isso no animal? Como olhar que um pelo é de feomelanina e como olhar que um pelo é de eumelanina, né? E é esse o grande segredo, é identificar quando eu vejo um pelo de eumelanina e quando eu vejo um pelo de feomelanina. Então, a primeira coisa que a gente não pode esquecer é que esses 2 pigmentos podem pigmentar os pelos primários, tá? Os 2 pigmentos são encontrados. O que vai determinar se esse pelo é de um ou de outro são os locos, né? Mas o pelo primário, ele tem a capacidade de ter esses 2 pigmentos, né? E a grande diferença da coisa, principalmente para identificação, é entender que a eumelanina, ela vai mudar a cor do pelo,
mas ela também muda a cor da trufa. Nunca eu vou ver uma eumelanina de um pelo de um tom e da trufa de outra. É impossível. Se a eumelanina do nariz é preta, a eumelanina do pelo é preta. E é aqui que está o grande segredo para a gente identificar aonde esses animais têm eumelanina na pelagem. Certo? Por quê? Porque existem situações onde esse pelo vai ser todo de feomelanina, né? Mas a eumelanina sempre vai estar presente na trufa. Então, o grande segredo quando a gente vai olhar a eumelanina é a primeira coisa, eu saber que ela tem várias tonalidades, né? Ela não é só preta, ela é basicamente preta, mas ela pode ter outras tonalidades. E eu só vou conseguir identificar isso através do nariz da trufa. Então, a primeira coisa que eu olho, cor da trufa. A trufa desse cão é preta. A eumelanina dele é preta, porque a trufa não tem como ser pigmentada por outra coisa. Então, eu vou procurar no corpo desse animal, na pelagem desse animal, como que esse pelo preto está marcado ali, como que ele está distribuído, né? É o primeiro grande segredo para a gente identificar a marcação, certo? Agora, se a trufa é chocolate, não. Aí eu não vou procurar pelo chocolate. Pelo preto, eu vou procurar pelo chocolate. Então, primeira coisa, para identificar a eumelanina, primeiro grande segredo, olhem a cor da trufa. A cor da trufa vai ser onde você vai procurar na pelagem desse animal a mesma tonalidade de pelos, certo? E aí você vai ver, de acordo com que esse pelo dessa tonalidade está distribuído na pelagem, aonde ele está. Se ele está em formato de raja, se ele está em formato de marcação black and tan, se ele está um fulvo, se ele só tem na máscara, se ele aparece em volta do branco ou não. Tá? Então, por isso que é tão importante a gente aprender a identificar os pigmentos, que era o que estava fazendo falta lá atrás, né? E aí, além disso, de olhar sempre a trufa, é isso que a gente não pode esquecer. A eumelanina é o único pigmento que muda essas regiões, né? Então, não importa qual seja, se o animal vai ter eumelanina e feomelanina, eumelanina e a feomelanina, não importa. Ele obrigatoriamente vai ter eumelanina em algum lugar do corpo. Na trufa, no lábio, na íris, né? É impossível um animal, só se ele for, aliás, impossível não, só se ele for albino, né? Mas ele tem que ter eumelanina em algum ponto, certo? Porque a eumelanina é o único pigmento que dá cor à trufa, íris e etc, tá? E aí a gente tem que identificar ele. O primeiro lugar que eu vou olhar eu preciso saber o tom dessa eumelanina no caso do animal. E aí eu sempre busco primeiro no nariz. E aí, dependendo do tom que eu olho no nariz, eu vou procurar na pelagem desse animal aonde que ele vai ter esse mesmo tom, né? E aí, como a eumelanina é o único pigmento que tem essa capacidade de dar cor à trufa, existem padrões de pigmentação onde eu só tenho eumelanina. São os animais sólidos, né? Que também eram uma das dificuldades que eu via que o pessoal estava de entender, né? Então, o que é um animal sólido? O que é um animal que só tem um pigmento? É um animal que só tem eumelanina. Então, ele não tem no corpo, em nenhum lugar, feomelanina, pelos de uma tonalidade diferente do que ele tem na trufa. Todos os pelos que esses animais vão ter no corpo, que tem cor, né? Porque o branco não é cor, é ausência de cor. Mas todos os pelos que têm cor vão ser da cor da trufa. Não vai ter nenhum pelo que seja marrom, que seja amarelo de feomelanina. Isso é um animal sólido. Isso é possível. Isso é possível porque a eumelanina é o único pigmento que muda a cor de trufa, né? Então, por exemplo, esse animal é um animal onde a eumelanina é preta. Então, todos os pelos do corpo dele vão ser pretos. Isso é um animal sólido. Esse animal, olha a trufa, é marrom. Então, a eumelanina é marrom, mas ele é sólido. Então, todos os pelos do corpo dele vão ser de eumelanina marrom. Ai, Mariana, mas tem um marronzinho claro na sobrancelha. Subpelo. Não se esqueçam disso. Olha esse animal. A eumelanina dele é que cor? Olha a trufa, é cinza. Então, todos os pelos do corpo desse animal, sendo cinza também, ele vai ser sólido, né? Eu posso chamar esse animal de preto? Ele é preto sólido? Posso, porque apesar dele estar num tom acinzentado, a base do pigmento é a eumelanina que é preta. Então, muitas vezes vocês vão me ver chamando um cachorro azul, um cachorro chocolate de preto sólido. Toda vez que eu falar para vocês preto sólido, eu estou fazendo referência a isso, a um animal que só tem eumelanina. Ele não tem o pelo de outro pigmento, certo?
E aí, quando a gente tem a mistura dos dois, que a gente vai ver também, é o lilac. E aí, novamente, a gente tem a trufa rocheada e o pelo. Só que aqui a gente tem um problema, né? O que acontece? Tanto quando a gente modifica a eumelanina do preto para o marrom, quanto do preto para o cinza, a gente tem tonalidades diferentes. Eu tenho chocolate mais claro, chocolate mais escuro, cinza mais claro, cinza mais escuro. E a gente não sabe geneticamente ainda o que determina isso. Algumas raças é mais comum um cinza mais escuro, outras um cinza mais claro. Sim, né? Só que algumas vezes, por exemplo, eu tenho animais que têm um chocolate mais claro. E aí eu vou fazer o lilac, dependendo do tom do cinza e do marrom que eu tenho diferentes tonalidades de lilac. Eu tenho lilacs mais claros e lilacs mais escuros. E aí, quando a gente olha na pelagem, a trufa nem sempre é tão parecida com o pelo, tá? Então, a gente também não pode esquecer disso. O preto é preto sempre, mas toda vez que eu tenho um modificador da eumelanina, às vezes a trufa ela tá um pouco mais escura que a cor do pelo. Mas ainda não é o amarelo da feomelanina. E é isso também que eu quero que vocês peguem esse truque para identificar essas diferenças de pigmento na pelagem, tá? Bom, o outro pigmento que a gente tem é a feomelanina, né? A feomelanina é um pigmento de marrom, tá? Só que a grande questão é que a feomelanina não pigmenta a trufa, não pigmenta a íris, não pigmenta a unha, né? Então é possível ter um animal só de feomelanina? Não, é impossível. Porque toda vez que eu tiver um animal que tem lá um gene específico que faz que todos os pelos sejam de feomelanina, sim. Então, por exemplo, esse animal, ele não tem nenhum pelo de eumelanina. Ele tem um gene que determina que todos os pelos dele sejam de feomelanina. Mas a feomelanina tem capacidade de pigmentar nariz? Não. Então, não existe um animal, como a gente viu, preto sólido, que só tem eumelanina, um animal sólido de feomelanina. É impossível. Toda vez que eu tenho um animal que tem pelos de feomelanina, ele obrigatoriamente ele vai ter os dois pigmentos, porque a eumelanina sempre vai estar presente na trufa, nos lábios, na pele e na íris, certo? Então, esse também foi uma das coisas que eu falei em passar e que é muito importante vocês gravarem. Eu posso ter um animal que só tenha eumelanina? Posso. Mas eu não posso ter um animal que só tem feomelanina. Porque apesar do pelo poder ser exclusivamente de feomelanina, o nariz e etc. sempre vai ter o pigmento de eumelanina. Tá? E aí aqui entra a grande divisão das marcações. O primeiro grande segredo de dividir a marcação e de identificar isso nos locos é animais que só têm um pigmento, que só tem eumelanina. É um bloco, é uma situação. E aí depois a gente começa a mesclar. E aí dependendo de onde eu encontro na pelagem um ou outro, a gente vai montando os locos, tá? E é aqui também uma das grandes falhas que é isso. Identificar na pelagem aonde é a feomelanina, aonde é a eumelanina, para transformar isso no primeiro bloco gênico que a gente, bloco de locos que a gente tem, que é o KAIE, tá? Não esqueçam, a feomelanina, a eumelanina a gente muda do preto pro marrom, do preto pro azul. Então a gente muda não só o tom, a gente muda realmente a cor. A feomelanina não. A feomelanina a gente consegue mudar o tom. Ela sempre vai ser amarela. Ela pode ser um amarelo muito escuro e branco, mas ela nunca vai ter outra cor. É só o tom que a gente modifica, tá? E aí, como ela não tá presente no nariz, não adianta eu querer identificar o tom dessa feomelanina no nariz, porque ela não tá ali. Então, para eu identificar as tonalidades diferentes da feomelanina, eu sempre tenho que buscar no pelo, na pelagem desse animal, certo? Se ele for com esses padrões que a gente está vendo de distribuição, que é os pelos todos de feomelanina, é fácil, né? Tá bem claro aqui qual é o pelo amarelo. Só que aí vão ter situações onde esses dois pigmentos estão distribuídos de forma diferentes, né? Como nos animais tigrados. Mas mesmo assim a feomelanina tá ali no pelo. E mesmo assim a gente consegue identificar o tom dessa feomelanina, tá? E aí, a gente, assim como ela modifica num animal que é todo de feomelanina, num animal tigrado que eu tenho a feomelanina, ela também vai modificar. Ela pode ir do tom mais escuro pro médio e pro branco, tá? Mas ela só tem essa mudança de tom, ela não muda a cor final, tá? E aí, agora é assim. O que eu tô trazendo de diferente que é isso, é a visualização. Então, agora, eu falei pra vocês cada pigmento. E aí eu vou mostrar pra vocês as fotos. E aí a gente vai falar
aonde tem um pigmento, aonde tem outro, certo? É a primeira coisa, para vocês poderem marcar isso na visão de vocês. Olhar a foto e falar, ah, tá, então esse é a feomelanina, esse é a eumelanina, tá? É o primeiro grande segredo para vocês conseguirem fazer essa transformação. Olha só, olha essa foto. Esse é um animal que você olha assim, o subpelo dele tá um pouco mais claro. Ele ainda é um filhote, não fez troca, mas tudo bem. Primeira coisa, quando você olha a foto de um animal, o que você vai pensar? Eu tenho que achar os pigmentos. Beleza. Primeiro pigmento que eu vou procurar, eumelanina, né? Primeiro lugar que eu olho, trufa. Que cor que é a trufa desse animal? É preta. A trufa é de eumelanina obrigatoriamente, certo? Bom, se a trufa é preta, os pelos de eumelanina vão ter que ser pretos, certo? Não se esqueçam que pelos longos pretos podem queimar no sol. As pontas podem ser marrons, mas a raiz do pelo é preta, tá? Isso é questão de sol e banho e tudo mais. Pode dar essa descoloração de ponta, mas não de raiz. Bom, aí eu olho, então tá. Então a eumelanina dele é preta, então os pelos de eumelanina vão ter que ser pretos. Beleza. Esse animal tem feomelanina na pelagem? Olhem bem, ele tem pelos pretos no corpo inteiro, mas ele tem pelos marrons, amarelos? Não, não tem. Então esse é um animal sólido, é um animal que só tem eumelanina. Esse é a mesma coisa. Olha esse animal. Olha o nariz dele. Ah, mas o nariz dele é azul. Sim, mas o azul ainda é eumelanina, porque está na trufa. Então é eumelanina. Então, se a trufa é cinza, que cor que eu vou procurar de pelo para saber se o pelo... Aonde estão os pelos de eumelanina? Eu vou procurar os pelos cinzas, certo? Olhem a pelagem desse animal. Ele só tem pelo cinza. Ele tem pelo amarelo na pelagem? Não tem. Então, assim como no animal anterior, ele só tem um pigmento no corpo inteiro. Ele é sólido, ele é um preto sólido também. Só que o preto dele, ao invés de ser preto, é cinza, certo? Mas ele só tem eumelanina. Ele não tem feomelanina. Esse animal. Olha a trufa desse animal. A trufa é marrom, né? Então a eumelanina dele é marrom. Eu vou procurar os pelos de eumelanina dele de que tom? Marrom. Vou olhar a pelagem. Né? Ele tem pelo amarelo? Não, ele não tem pelo amarelo, né? Ele só tem pelo marrom. Então esse animal é sólido, mas ele tem branco. Branco não é pigmento. Branco é ausência de pigmento. E é aqui o segundo truque da coisa. Nesse momento, quando a gente está avaliando os pigmentos, eu tenho que esquecer o branco. Eu tenho que fingir que ele não tá ali. Eu apago ele da minha cabeça. Eu vou procurar só o pigmento da eumelanina, que é o que eu vejo na trufa, e o pigmento do marrom da feomelanina, para fazer essa distinção, certo? Então, aqui, eu não me importo se esse cachorro tem branco ou não, porque branco não é pigmento, branco é falta, tá? Eu preciso só entender a distribuição da feomelanina e da eumelanina. Então, eu olho a trufa, vejo o tom da eumelanina, que aqui sempre vai ser a melanina. E aí eu busco na pelagem se ele só tem a melanina ou se ele tem os dois pigmentos, certo? Então, trufa marrom, eumelanina marrom, pelo marrom. Ele não tem feomelanina. Então, assim como os dois anteriores, ele também é sólido. Ele também é o preto sólido, certo? O branco aqui a gente ainda descarta. Novamente, esse animal é a mesma coisa. Trufa marrom. Então, a eumelanina dele vai ser marrom. Olha no corpo. Tem pelo amarelo? Não tem pelo amarelo. Ele só tem pelo marrom, da cor da trufa. Então ele ainda é um sólido. Branco é ausência de cor. Não quero saber dele agora. Bom. E aí? Olhem esses animais. Aqui começa a gente a diferenciar os animais que só têm um pigmento e os animais que têm dois pigmentos. Olha só. Olha o primeiro. Trufa preta. Eumelanina preta. Olha o pelo. Tem pelo amarelo? Não tem. Então esse animal, preto sólido. Olha a trufa desse animal. Lilac. Olha o pelo. Lilac. Tem pelo amarelo? Maior cuidado que eu falei pra vocês agora há pouco. Cuidado com o lilac. Na pelagem a gente tem uma variação de tom que às vezes dá uma diferença grande da cor da trufa, tá? É a cor mais difícil da gente identificar os dois pigmentos. Por causa do contraste de cor e por causa dessa variação do lilac. Mas olha só, apesar da trufa ainda estar num tom diferente do pelo, esse pelo não tem amarelo. Olha esse animal. Olha a trufa dele.
Olha o pelo. Olha esse. Isso é um pelo de feomelanina. É um pelo amarelo. Isso é um pelo de eumelanina. Então, esses dois animais só têm eumelanina. São sólidos. Mas esse animal do meio, não. Esse animal do meio, ele tem pelos de feomelanina. Então, ele tem a presença dos dois pigmentos. E é aqui que eu tenho que começar a identificar como que é, qual a quantidade de feomelanina que esse animal tem e como que esse pigmento está distribuído na pelagem, né? Então, a primeira coisa que eu penso, ele tem mais pelo de feomelanina ou menos pelo de feomelanina? Qual a quantidade de pelo que ele tem de feomelanina? Esse animal aqui, ele tem todos os pelos de feomelanina. Ele nem tem pelo chocolate, ó, porque a trufa dele é chocolate, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é um animal que tem dois pigmentos. Qual a quantidade de um e de outro na pelagem? Qual predomina? Qual tem mais? Ponto. Eu tô ensinando para vocês uma linha de raciocínio. Depois a gente vai aplicando isso nos locos, tá, gente? Bom, então tem mais um, tem mais outro. E aí, como que eles estão? Qual é o tipo de distribuição que eu vejo desses dois pigmentos? Eles estão em rajas, eles estão com pontos específicos cada um, né? Como que tá? Tem regiões específicas do corpo que tem um e tem outro, né? Eu puxo um pelo primário, eu vejo se esse pelo primário só tem um ou tem os dois pigmentos, né? Então, aqui entra o outro grande truque da coisa, que são os animais que têm dois pigmentos, eu identificar aonde está cada um, como estão esses pigmentos distribuídos. E aí, a partir do momento que eu entendo isso, que eu olho um animal e consigo ver isso, eu tenho o locus KIE assim, ó, de bandeja na minha mão, para transformar isso em genótipo. Tá? Então, olha só. Olha esse animal. A cor da trufa é preta. Esse é muito fácil. E o pelo? O pelo é de feomelanina. O pelo é amarelo. Então, é um animal que tem dois pigmentos. Na pelagem, quem predomina? Feomelanina. Então, se o nariz é preto, o pelo de eumelanina era para ser preto, não é? Tá? E a quantidade de pelo preto que ele tem? É muito pequena, não é? Olha só, praticamente nenhum, eu nem consigo ver pela foto, tá? Então, eu sei que é um animal onde predomina a feomelanina. A maior parte desses pelos é de feomelanina. O preto, aonde ele tá? Ele tá só na trufa, no lábio, em volta dos olhos, ele tá muito restrito, né? Aí eu olho os bigodes para saber se os bigodes são pretos ou não. Eu não posso esquecer que os pelos dos bigodes são sempre os últimos a serem alterados de cor, né? Então eu olho os pelos dos bigodes, eu olho os pelos do corpo, da base da cauda, para ver essa quantidade de pelo preto que esse animal teria, tá? Outro exemplo, olha só. Essa cor aqui eu não sabia, mas eu fiquei sabendo que não é aceito nos dálmatas, né? Mas eu trouxe para realmente vocês verem a diferença de um animal com um pigmento e com dois, tá? Olha o dálmata da cor padrão. Trufa preta. Todas as regiões pigmentadas do corpo dele são o quê? Da cor da trufa, não é? Então ele é um animal sólido. Ele só tem eumelanina. E esse animal? Olha a cor da trufa. A trufa, apesar de estar com aquela trufa de inverno que a gente fala, ela ainda é preta, né? E o pelo? Ele tem pelo preto no corpo? Não. Ele não tem pelo preto no corpo. Os pelos que ele tem são amarelos. Então é um animal que tem dois pigmentos. Aonde estão distribuídos esses pelos de feomelanina dele? No corpo inteiro. Ele não tem pelo de eumelanina no corpo. Olha só, nas regiões que sempre ficam por último, que são as regiões da face, né, bigode, orelha e tudo mais, não tem nenhum pelo preto. Então é um animal onde a pelagem toda dele é de feomelanina, mas a eumelanina ainda está na trufa. Então é um animal que tem dois pigmentos. Esse animal tem um pigmento, esse tem dois. Olha aqui. Esse também é um animal que tem dois pigmentos. Por quê? Trufa preta. Vou procurar no corpo. Tem pelo preto no corpo? Tem. Tem. Mas ele também tem pelo marrom, não é? Então ele tem pelo de feomelanina e eumelanina. É fácil da gente ver que vem nesse formato de tigrado, de rajado, né? Que é tão comum em tantas raças. Aí eu vou olhar da onde vai a feomelanina, da onde ela começa e da onde ela termina, e aonde vai e termina a eumelanina. Isso é muito importante no tigrado, vocês vão entender por quê, né? Então olha só, esse animal, ele tem feomelanina da boca até o fim. Toda a região dele que é tigrada, toda a região do corpo dele, ele tem feomelanina. E aonde tem feomelanina, tem a eumelanina tigrada, né? Então ele tem uma distribuição igual dos dois pigmentos e em formato de raja. E aí a gente entendendo os locos, a gente vai saber como que isso é ocasionado.
tá? Mas isso é muito importante nos tigrados. A gente vê aonde começa a feomelanina, aonde ela termina, tá? Ai, mas e essa parte branca? Essa parte branca a gente vai discutir, no caso desse animal, é envelhecimento, tá? Vai ficando branquinho, mas pode ser o uragiro que a gente vai falar lá na frente, que são coisas à parte. Bom, vamos lá. Novamente, animais de pelo longo. Olha esse animal. Trufa preta. Ele tem pelo preto? Sim. Ah, mas esse pelo preto tá meio cinza. Ele não tá preto que nem a trufa. Sim, existe um modificador que faz isso, a gente vai ver lá na frente. Mas ele ainda tem pelos pretos. Nesses casos, desses modificadores específicos que a gente vai falar, ele nunca vai tirar totalmente o pigmento, né? Então a gente consegue ver que apesar de meio acinzentado, esse pelo ainda é preto, tá? E isso é uma diferença muito importante para vocês também verem em algumas raças específicas. O York é uma delas, o Beer e tudo mais, tá? Então, olha a trufa e olha o pelo. Existem modificadores que podem alterar só a eumelanina do pelo, sim, mas são alterações diferentes. E a gente vai discutir lá na frente, tá? Bom, eumelanina. De um jeito ou de outro, ele tem eumelanina no pelo. E ele tem feomelanina também, porque ele tem pelo marrom também, né? Então, ele tem os dois pigmentos. E aí, aqui entra uma das questões que é um dos grandes... para mim foi uma das partes mais difíceis de eu entender do locus KIE, né, identificar esses fenótipos, saber diferenciar, mas também faz muita diferença para quem gosta de TAM e tudo mais nas raças onde são permitidas, tá? O locus AT, que são essas marcações canelas, eles têm alguns modificadores muito específicos, e aí tem alguns outros fenótipos que simulam muito o TAM, né? Só que geneticamente são diferentes. Então, é muito importante a gente entender todos esses modificadores e poder transformar tudo isso em genótipo. Porque é muito diferente eu cruzar um animal que é TAM e um animal que é Sable. Às vezes, geneticamente, eles são diferentes, mas o fenótipo é muito parecido, tá? Então, essa foto eu coloquei aqui por causa disso, para vocês ficarem atentos a isso também. Bom, olha esse animal. Que cor que é a trufa? É preta. A eumelanina é preta. Ele tem pelo preto? Não tem. Ele só tem pelo marrom. Mas o pelo dele é quase branco, mas não é branco. Por mais que o locus I dilua para quase branco, existem regiões do corpo onde vão ficar no corpo alguns pigmentos, alguns resquícios de uma coloração mais escura, tá? E aí, o grande detalhe para a gente saber se esse pelo é de feomelanina muito clara ou branca, despigmentada, é a pele, tá? Porque o que acontece? Quando um animal ele tem a feomelanina branca, eu não posso esquecer que a feomelanina só muda pelo. Então, apesar dessa feomelanina não ser amarela, ser branca, a pele não vai interferir, porque eu só estou mudando a feomelanina. Agora, se eu estou despigmentando, se eu estou apagando o pigmento, se esse pelo é branco por falta de capacidade de produzir da célula, eu não vou ter só o pelo branco, eu vou ter a pele despigmentada também, tá? Então, assim, essa foto eu coloquei principalmente por causa disso. O pelo de feomelanina, claro, ele pode ser confundido com o branco, mas a grande questão para a gente diferenciar é a pele. Eu não posso esquecer que a feomelanina não tem capacidade de dar cor à pele. Então, quando eu tenho um animal onde o pelo de feomelanina, ao invés de amarelo, é branco, o pelo vai ser branco, mas a pele não vai ser despigmentada, tá? A pele não vai ter aquele aspecto parecendo mesmo um cachorrinho albino e etc. Certo? Bom, aí aqui também entra uma outra questão importante que às vezes dificulta a nossa visualização dessa distribuição de pigmentos. A gente vai ver que o locus S ele pode muitas vezes despigmentar a maior parte do animal. E aí, quando ele vem apagando, quando a gente vem com o branco por despigmentação, ele vai apagar tudo, ele vai apagar os dois pigmentos, ele vai apagar a feomelanina e a eumelanina. Então, quando eu tenho animais que têm o corpo muito despigmentado, como esse da foto, pode acontecer, por exemplo, que esse animal tinha uma marcação TAM, que ele tinha algum outro tipo de distribuição de máscara, e como ele é muito branco, como o branco veio apagando tudo, eu não consigo ver esses dois pigmentos distribuídos na pelagem, tá? Então, uma das maiores dificuldades para a gente ler isso daí é o branco despigmentado. E aí a primeira coisa, diferenciar se esse pelo branco é por despigmentação, né? Que olha aqui, essa foto também eu coloquei por causa disso. Olha o nariz desse animal, como ele tem essa beiradinha rosa, e o olho aqui. Então, olha só, o pelo é branco, mas a pele também é rosa. Então, não é um pelo de feomelanina que era amarelo e virou branco. É despigmentação,
tá? E aí ela vai apagar tudo e dificulta muito a gente ler essa distribuição de pigmentos, tá? Lembrando que existem animais onde eu vou ter o predomínio da feomelanina na pelagem, tá? Mas eu sempre vou ter um resquício de eumelanina na trufa, nos lábios, né? E a questão da máscara, né? Que é essa cobertura que vem na face, eu sempre vou olhar o último lugar, por exemplo, eu vejo um animal todo amarelinho, né? Que nem esses bulldoguinhos que vocês estão vendo. Todo amarelinho, todo pelo de feomelanina. Aonde eu vou procurar os resquícios dos pelos de eumelanina? Sempre o último lugar é na face, esses pelos assumirem, tá? Então a gente procura na borda da orelha, em volta da margem do olho, em volta da boca e os bigodes, certo? Sempre são essas últimas regiões a não ter pelo. Existem situações onde a gente vai ver onde todos os pelos obrigatoriamente são de feomelanina, mas a trufa ainda é de eumelanina, tá? Bom, existem situações específicas também onde no mesmo pelo eu vou ter os dois pigmentos. E aqui entra a junção do que eu falei no começo da aula e daqui. Saber identificar o pelo primário e puxar um pelo primário, tá? Então, por exemplo, se eu puxo um pelo primário dessa região aqui desse animal, dessa região da boca, onde só tem amarelo, só tem feomelanina, eu vou puxar um pelo primário onde esse pelo todinho vai ser de feomelanina. Então eu olho esse pelo do começo ao fim, esse pelo vai ser todo amarelinho. Se eu puxo um pelo aqui um pelo primário aqui das costas, onde eu vejo essa ponta preta, eu vou puxar esse pelo e eu vou ver que no mesmo comprimento de pelo eu tenho os dois pigmentos. Tá? Então vocês vão ver que existe uma situação chamada agute, onde o animal tem essa diferença genética, que no mesmo pelo eu tenho os dois pigmentos. Mas isso não significa que todos os pelos primários do corpo dele vão ter essa característica. Nesses casos, existem pelos primários onde eu só tenho feomelanina e existem pelos primários onde eu tenho os dois pigmentos, tá? Então, novamente, eu tenho que saber da onde puxar esse pelo para identificar isso daí. Mas é um animal que eu tenho dois pigmentos, tá? E aí aqui a questão do lilac novamente, tá? Essa é a cor mais difícil da gente confundir, por exemplo, um animal que tem o pelo de feomelanina e a trufa lilac. Porque o que acontece? A gente vai ver que quando a gente fala do modificador do cinza, né, ele causa uma pequena alteração nos pelos de feomelanina. E aí quando a gente tem os animais, por exemplo, que são fulvo de lilac, tá? Esse pelo, ele parece muito com um animal sólido de lilac. Então, assim, uma das dificuldades é quando a gente transforma essa eumelanina em roxa. Tomem cuidado para confundir se esse pelo é de eumelanina ou feomelanina, tá? É o mais difícil de identificação, certo? Outra coisa, essa feiosa aqui, essa é o meu estrago genético, tadinha, essa dentuça. Essa cachorrinha é uma cachorrinha minha. Eu trouxe também para vocês mostrar, para vocês verem como o locus D interfere no pelo de feomelanina, tá? Então olha só, essa é uma cachorrinha. Olha a trufa dela. A trufa dela é cinza, né? Então ela a eumelanina dela não é preta, a eumelanina dela é cinza. Tá? O que ela tem no corpo? Olha só, ela tem pelo de feomelanina. Né? A maior parte do corpinho dela é de feomelanina. Ela ainda tem pelos de eumelanina cinza na máscara, né? Em volta dos olhos, um pouco na orelha, né? Tudo bem. Então ela tem um predomínio da feomelanina, mas ela ainda tem pelos de eumelanina. Beleza. Qual é a questão? Olhem o marrom da feomelanina dela. É um marrom normal? Não é. É um marrom que quando você compara com o bulldog francês fulvo, normal, de preto, né? Um fulvo de... Ih, travou. Olha só. Quando você compara com esse animal, olha só, apesar desse animal, a feomelanina dele não ser escura, olha esse daqui. Olha o tom da feomelanina dele. O tom da feomelanina dele é claro, não é? Mas a trufa é preta. Né? E ele tem muito menos extensão de máscara do que ela. Né? Então, essa feomelanina aqui, ela tem uma alteração de tonalidade e tal, mas ela ainda não tem interação desse locus que dilui a eumelanina. Agora, olha essa minha cachorra. Olha a tonalidade da feomelanina dela. A tonalidade da feomelanina dela, ela tem esse tom puxado para o acinzentado.
Tá? Então, toda vez que a gente vê um animal onde os pelos são de feomelanina, a maior parte, e essa trufa é cinza ou lilac, eu nunca vou esperar uma tonalidade normal de pelo de feomelanina. Esse pelo marrom, ele sempre vai ter um tom diferente do que a gente encontraria no animal onde essa eumelanina é preta. Tá? Vocês não conseguiram ver foto? Tá aparecendo aqui. Deixa eu ver. Certo? Então, assim, hoje, sinceramente, apesar da gente estar tendo que recomeçar, a gente vai voltar do começo, eu sei que é até chato, se alguém não quiser assistir as aulas, eu entendo, mas eu acho que vai ser muito importante, que vai fazer muita diferença lá na frente, tá? E essa aula, para mim, é uma das aulas que vai fazer mais a diferença. É vocês treinarem isso, a identificação do que é uma feomelanina, do que é uma eumelanina, e aprender a olhar isso na pelagem do animal, tá? Olha aqui esse animal também que eu quis trazer. Olha o nariz. Vamos procurar os pigmentos. Primeira coisa, eumelanina. O nariz. Que cor que é o nariz dele? É chocolate. Então, eu vou procurar onde ele tem pelo de eumelanina marrom, certo? Então, olha só. Ele tem pelo de eumelanina na maior parte do dorso. Ele tem pelo aqui nas costas, né? A feomelanina dele, o pelo marrom, tá em certas regiões específicas, não tá? Ó, tá aqui, aqui. Só que olha que diferente. Esse pelo de feomelanina, ele não tá limpinho. Ele não tá só a feomelanina, né? Ele tem feomelanina e eumelanina juntos. Mas o pelo de eumelanina aqui ainda continua sendo da cor da trufa. Tá? Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Eu acho que desapareceu a tela aqui. Ah, apareceu retomar a apresentação. Não sei o que aconteceu aqui, gente. Peraí. Mas o slide da câmera estava aberto, tá? Só parou a apresentação do que eu coloco só a tela do coisa. Agora apareceu? Não. Mas se vocês abrirem a imagem da câmera, dá pra ver. Pera aí. Deixa eu colocar de novo aqui. Agora vai voltar. É que o que saiu da imagem foi a forma que eu coloco só a apresentação sem a minha câmera. Mas a minha câmera ainda estava lá. Certo? Então, aqui novamente, ó. Esses são 3 exemplos de tonalidades diferentes do eumelanina, mas na mesma distribuição. Né? Então, no mesmo local onde eu tenho eumelanina em um, eu tenho eumelanina em outro, mas são 3 tonalidades diferentes. E a feomelanina ainda continua aqui. Só que o que é importante vocês notarem nessa foto? Ai, não tô conseguindo apresentar a tela aqui, gente. Pera aí. Fiquem abertos na tela da câmera, tá? O que é importante vocês notarem? Que apesar da eumelanina estar diferente, a feomelanina ainda tá ali. E na mesma marcação. Né? Então, quando a gente vai falar desses 3 animais, apesar de visualmente eles serem totalmente diferentes, tá? Se a gente for falar dos locos K, A e E, eles são iguais. Eles são idênticos. O mesmo que um animal tem no locus K, o outro tem e o outro tem. O mesmo que um tem no locus A, o outro tem e o outro tem. Né? Por isso que o grande segredo da coisa, da genética de cor, para vocês poderem trabalhar isso sozinho depois, é isso. É vocês identificarem qual é um pigmento, qual é o outro, e entender tudo separado por bloco, por locus, e depois entender a somatória. Porque senão a gente nunca vai entender por que esses 3 animais são tão diferentes e geneticamente 3 locos são idênticos. Né? E aí muitas vezes animais com fenótipos muito parecidos são completamente diferentes na genética. Tá? Então é aqui a grande falha que eu tinha sentido na turma anterior, e é isso que eu quero aproveitar que a gente estava no começo, a turma de terça, tá? E recomeçar. Fazer de uma forma com que vocês possam ter um conteúdo mais fácil de ser passado, mais visual e fazer realmente a transformação, tá? Bom, o que eu fiz? Hoje também tinha aula do pessoal de quinta, então eu coloquei a aula de vocês das 8h30 às 9h30 e agora eu vou começar a aula deles, tá? Essa aula eu já vou pausar a gravação